É Jesus um Deus menor? Vamos deixar que o próprio Jesus e a Bíblia respondam. Um texto bíblico muito usado é João, capítulo 1, versículo 1 e 2, onde aparece a palavra Deus 3 vezes. Na maioria das traduções da Bíblia aparece assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Vamos analisar João, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra verbo é a palavra grega logos, que pode ser traduzida por verbo ou palavra. Esta palavra se aplica a Jesus, o Filho de Deus. Portanto, o verbo ou a palavra se refere a Jesus, o Filho de Deus. As palavras gregas para Deus, que aparecem nas cópias dos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento, de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, são, respectivamente, a palavra theon, theos e theon. Parafraseando João 1, 1 e 2, do grego, está assim: em arché, em ologos, kai ologos em prostonteon, kai theos em ologos, ou tos em arché prostonteon. Tonteon é igual a ó Deus. Perceba que quando diz em João capítulo 1, versículo 1 que o verbo era Deus, em grego diz kai theos em ologos. Veja que as palavras gregas, onde está o verbo era Deus, usa um outro tipo de theon, usa theos, e é um theos sem o artigo definido tom. E os demais theon, contidos em João capítulo 1, versículo 1 e 2, todos têm o artigo definido tom, que significa literalmente o Deus. Por que esta diferença de theon para theos? Porque todos os theon de João capítulo 1, versículo 1 e 2 são acompanhados do artigo definido rho. E por que o theos de João capítulo 1, versículo 1, que é aplicado a Jesus, não tem artigo definido? Em seguida, na cópia dos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento, diz: e o verbo estava no princípio com o Deus. Kai rho logos em proston theon. Para entendermos melhor, vamos para Atos 28:6, onde o apóstolo Paulo estava numa ilha e havia sido mordido por uma cobra venenosa, cujo veneno era extremamente mortal. E os nativos ficaram maravilhados de saber que Paulo não morreu ao ser picado por esta cobra, e começaram a dizer literalmente em grego que Paulo era Deus, que transliterado do grego diz elegon ou ton einai theon, que traduzido significa Paulo era Deus. Mas o ponto importante é que os nativos não usaram o artigo definido que a palavra theon exige. E assim, os tradutores do Novo Testamento grego para os outros idiomas resolveram adicionar um artigo indefinido nas palavras elegon ou ton einai theon. E o texto passou a ser traduzido assim em todas as traduções da Bíblia do mundo. E diziam que ele, Paulo, era um Deus. Mas como sabemos, o artigo indefinido um não existe na língua grega. E agora? O que depreendemos neste exemplo bíblico? Aprendemos que, quando de sopetão, sem contexto bíblico que mencione theon ou theos, e subitamente aparece de repente a expressão theon ou theos aplicada a um ser humano,
ou qualquer outra coisa adorada por pagãos, o theon anartro, o theon sem artigo definido, o, simplesmente Deus, sem o artigo definido o, se faz necessário adicionar o artigo indefinido para indefinir o Deus, que os nativos achavam que o apóstolo Paulo era. Assim, um novato leitor da Bíblia, que encontrar Atos 28:6 pela primeira vez, ele vai entender que Paulo era um Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. Entenderam? Então, os tradutores do grego para outros idiomas usaram esta regra para evitar mal-entendidos ou evitar confusão, pois vai que alguém diga que leu na Bíblia que Paulo era Deus. Ia ficar mais complicado explicar esta dúvida que surgiria, certo? Então, vamos seguir a regra. Se o artigo indefinido não existe no grego, mas foi colocado pelos melhores eruditos tradutores da Bíblia do grego para outros idiomas, por que não usá-lo em João, capítulo 1, versículo 1? Haja vista que o teós aplicado a Jesus estava sem o artigo definido. Haja vista que o teós aplicado a Jesus estava sem o artigo definido. Para evitar a confusão que poderia ter surgido em Atos 28:6, muitos eruditos bíblicos resolveram adicionar o artigo indefinido 1 diante do teós, sem o artigo definido, aplicado a Jesus em João capítulo 1, versículo 1. E no versículo 2, logo a seguir, diz que o verbo estava com o Deus, ton theon. Perceba que o teós anartro, o teós sem o artigo definido, estava com ton theon. Ton theon tem artigo definido, para ressaltar a diferença de um teós para com outro theon. Entenderam? Então, a Bíblia mostra duas vezes em João capítulo 1, versículo 1 e 2, que Jesus, sendo teós sem o artigo definido, estava com o Deus, o theon, o Deus, o theon, com o artigo definido. Qual a conclusão? Assim como Paulo não era o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo também não é. Então Jesus era um Deus menor? Sim. Qual o problema? Entre ficar com aquilo que Jesus ensina sobre si mesmo e o que os padres apóstatas criaram no quarto século, com qual ensino deveríamos ficar? Deveríamos ficar com o ensino de Jesus, onde o apóstolo Paulo disse: embora existisse em forma de Deus, teós, Jesus nunca teve a usurpação de querer ser igual a Deus. Não, mas antes se esvaziou e morreu, pregado no madeiro, para poder resgatar a humanidade do pecado e da morte herdados de Adão. Jesus nunca quis ser Deus aqui na terra. Quando ele foi chamado de bom mestre, Jesus replicou dizendo: por que me chamas de bom? Bom é um só, Deus. Ora, se Jesus fosse Deus, que mal haveria Jesus responder: parabéns, eu sou bom mesmo porque eu sou Deus. E só Deus é bom. Mas foi isso que Jesus respondeu? Não. Então, nós não podemos ir além daquilo que está escrito na Bíblia, diz 1 Coríntios 4:6. A Bíblia diz que Jesus será, verbo ser no futuro, será chamado de El Gibor, Deus poderoso, pois para o próprio Jesus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é única e somente YHWH. E mesmo Jesus sendo Deus poderoso, depois de 1000 anos do reinado milenar de Jesus, Jesus vai entregar o reino ao seu Pai YHWH, para que YHWH seja tudo em todos. Se Jesus nunca quis o destaque de ser chamado de Deus, só porque era chamado de Filho de Deus. Sim, Jesus nunca quis o destaque de ser chamado de Deus só porque era chamado de Filho de Deus. Em João 20:31, o apóstolo João fez um resumo dos 4 evangelhos,
dizendo que estes 4 evangelhos foram escritos para provar que Jesus era o Deus Filho? Não. Essa expressão, Deus Filho, foi criada pelos padres apóstatas do quarto século. João 20:31 diz claramente que os 4 evangelhos foram escritos para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E se Jesus é o Filho, é porque ele tem um Pai. Aquele que ele disse, o Pai é maior do que eu. João 14:28. Portanto, não tem essa de que existem 3 pessoas iguais que formam o mesmo Deus. Se fossem 3 pessoas iguais, Jesus teria mentido ao dizer que o Pai é maior do que ele. Se fossem 3 pessoas iguais, Jesus teria mentido ao dizer que ele não sabia o dia e a hora do fim, mas só unicamente o Pai sabia. Marcos 13:32. Se fosse 3 pessoas iguais, Jesus, glorificado lá no céu, não teria se referido a outro Deus que ele chamou de meu Deus 4 vezes, em Apocalipse 3:12. Pois se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso lá no céu, significaria que existem 2 deuses todo-poderosos. Isso vai contra a própria doutrina da Trindade, que ensina que existe um só Deus em 3 pessoas. Portanto, essa doutrina da Trindade é o suprassumo da confusão. Os trinitaristas criaram esta doutrina cheia de contradições, cheia de confusões, mas parece que a maioria gosta de mentira e ama praticá-la conforme Apocalipse 22:15. Portanto, Jesus é um Deus menor. E isso está em harmonia com Deuteronômio 10:17, que diz que YHWH é Deus dos deuses. Se YHWH é Deus dos deuses, é óbvio que abaixo dele existem deuses menores. E Jesus é um Deus menor porque ele mesmo falou que o Pai é maior do que ele. Não tem essa que Jesus disse isso porque ele era um ser humano, mas que hoje no céu ele é o Deus Todo-Poderoso. Então me explique em 1 Coríntios 11:3, 1 Coríntios 15, 27 e 28, Apocalipse 3:12, etc. Se Jesus é o Deus Todo-Poderoso lá no céu, por que o apóstolo Paulo escreveu que Jesus, mesmo estando no céu, o cabeça de Cristo é Deus? Se Jesus é Deus Todo-Poderoso lá no céu, então tem outro Deus Todo-Poderoso que é o cabeça de Deus Todo-Poderoso? Se Jesus é Deus Todo-Poderoso lá no céu, então ele vai entregar o reino de Deus para outro Deus Todo-Poderoso? Se Jesus é Deus Todo-Poderoso lá no céu, quando foi escrito o livro de Apocalipse, por que Jesus se referiu 4 vezes a outro Deus, o qual ele chamou de meu Deus 4 vezes? Se Jesus é o Deus Todo-Poderoso lá no céu, quem foi o outro Deus que Jesus chamou de meu Deus? Entendeu agora por que Jesus, em João 17:3, em oração ao seu Pai, olhando para o céu, em oração ao seu Pai, olhando para o céu, disse: Pai, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. O que Jesus disse em João 13:16? Que o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Portanto, Jesus sempre foi modesto. Modesto é uma pessoa considerar outra pessoa como melhor do que ela. Veja Marcos 10:17, 18, veja João 20:17, veja Apocalipse 3:12. E eu desafio qualquer um a me mostrar na Bíblia YHWH, o Pai de Jesus, dizendo que tem alguém maior do que ele. Eu desafio qualquer um a me mostrar na Bíblia YHWH, dizendo que tem outra pessoa boa, mais boa do que ele. Marcos 10:17 e 18. Então a Bíblia prova que Jesus era um Deus modesto e já o seu pai YHWH é um Deus imodesto. Não tem nenhum outro Deus melhor do que ele. Portanto, só continua acreditando numa doutrina falsa, que é a Trindade, quem quer. E como tem que se cumprir Apocalipse 22:15, sobre os que gostam da mentira e amam praticá-la, essa doutrina está como mais um divisor de águas para ver quem realmente tem interesse em adorar o Pai com espírito e verdade, conforme João 4:23 e 24. É lógico que para poder entender essas verdades, precisamos do Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus assoprou
sobre seus discípulos, e o mesmo saiu da boca de Jesus e entrou nos discípulos. Saiu uma pessoa da boca de Jesus e entrou em todos os seus discípulos? Ao agir assim, Jesus estava aprovando o espiritismo, onde uma pessoa entra dentro do corpo de outra pessoa, conforme João 20, versículo 21 e 22. E se fosse 3 pessoas iguais, por que o livro de Apocalipse mostra o trono de Deus e o trono do Cordeiro? Uma pessoa sentada ao lado de outra, mas cadê o trono do Espírito Santo? Ora, se ele fosse uma pessoa igual aos demais, com certeza dever-se-ia ter um trono para ele lá no céu, não deveria? Suponhamos que você seja sócio de uma empresa de 3 sócios com poderes iguais. Você gostaria de que esta empresa sempre somente promovesse 2 sócios e se esquecesse da sua pessoa? Fizessem festas na empresa e colocassem só 2 cadeiras só para 2 sócios e você ficasse sem nenhuma cadeira. Então percebam que esta doutrina criada pelos padres apóstatas do 4º século quer colocar o Espírito Santo num pedestal que não existe. E ensinar coisas que a Bíblia não ensina é acrescentar. E a Bíblia condena quem acrescenta coisas que a Bíblia não ensina, como sendo mentiroso ou mentirosa. 1 Coríntios 4:6, Provérbios 36. E agora, o que você que acreditava nessa doutrina falsa deve fazer? A escolha é sua. Os fatos bíblicos foram mostrados, mas é você quem toma a decisão. Ou continua crendo e se baseando em doutrinas falsas criadas por padres apóstatas do 4º século, ou resolve crer na verdade mostrada pela Bíblia Sagrada. Lembre-se que podemos decidir coisas que parecem certas, mas podem nos levar à morte eterna. Provérbios 14:12.